A Central Província apresenta Ouro Pretana, uma série de encontros com mulheres que se destacam na nossa comunidade. Meu nome é Aline, eu brinco que eu sou mineira de São Paulo, porque eu nasci lá, mas é aqui em Minas Gerais, aqui em Ouro Preto, que começa a minha história, onde eu me entendo e todas as minhas construções, minhas relações, onde eu cheguei ainda na primeira infância. Então, toda essa minha trajetória foi construída aqui nesse solo. E eu tive a alegria de ser contemplada com título de cidadania honorária, então hoje eu falo que eu sou ouropretana, reconhecidamente, mas já era no íntimo da minha alma. Então Ouro Preto, para mim, é parte, e a minha história. Bom, eu nasci na década de 80, em mais ou menos início de 1990, eu já venho para Ouro Preto e estudo, fiz todas a minha formação se deu aqui no município, eu estudei na Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, que era pertinho da minha casa. A minha família é da Barra, então assim, eu venho desse lugar. E a partir de então, eu começo a traçar o início do que eu sou hoje. Lá atrás, tive professoras que eu me inspirei e que me motivaram também a ser diferente, e aí sempre pelo estudo. Assim, num resumo muito simples, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu tenho, a minha família, eu sou uma filha de 7 irmãos, e aí toda aquela vivência, assim, próximo da minha avó, quando eu venho para Ouro Preto, então eu vou morar na casa da minha avó, com a minha avó, que é uma inspiração. Minha avó não tinha estudo, mas tinha uma sabedoria gigantesca, Então eu digo que metade do que eu sou também eu devo a ela, as minhas origens, as mulheres que me inspiravam. E ela era uma delas, assim como minha mãe e depois as minhas irmãs, mesmo tão jovens, elas me motivavam a tentar uma transformação na vida. E aí, como eu tive essa experiência do trabalho, um trabalho infantil, então eu comecei já a entender a complexidade que era conseguir conciliar a vida acadêmica, a vida de estudante, com uma vida profissional. Então eu tive um amadurecimento muito jovem e algo que eu entendia como sendo necessário num processo de ruptura social. Era algo que... E aí eu gosto muito da palavra cantada, que fala criança não trabalha, criança dá trabalho. E aí eu começo no entendimento de que a estrutura social estava um pouco... Comecei a entender, essa complexidade mesmo. E aí eu começo então a trabalhar com políticas sociais e programas sociais. Eu tive uma primeira experiência, primeiro trabalhando numa creche, então entendendo aquelas demandas daquelas crianças, daqueles seres tão indefesos, e depois dentro da política de assistência, e ali eu me encontrei. Eu tive colegas, que hoje são colegas de profissão, mas na época eram assistentes sociais, e que me inspiravam, e que eu falava assim, pronto, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser assistente social para conseguir, obviamente que muito longe de conseguir uma transformação social, mas assim, conseguir mudar a vida de pessoas, conseguir uma alteração social. E aí era algo que era muito distante da minha realidade. Primeiro, porque era um curso que não tinha próximo de nós, obviamente minha família não teria condições de me manter em outra cidade para que eu pudesse estudar, então esse estudo ficou de segundo plano. Eu formei o ensino médio e fui trabalhar e fui construir a minha vida, mas eu falei, muito antes de ter uma formação superior, eu ainda posso transformar.
Então comecei esse trabalho, né? Eu trabalhei 11 anos no distrito de Antônio Pereira, junto com Dona Dunga, saudosa Dona Dunga, que é outra mulher de imensa referência, que assim, que eu construí, né, muito do que eu sei, do que eu sou, com esse período de proximidade, né? Ela cuidava de mim, eu cuidava dela, e a gente construiu e trabalhamos em vários projetos juntos. Então eu comecei a fazer e me especializar em elaboração de projetos sociais e captação de recursos, né? Então, aí foi essa construção, trabalhando paralelamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que era na época ainda Assistência Social e Cidadania, e então foi assim, o início. E eu tinha um vizinho, que ele era funcionário da UFOP, e ele sempre me dava as apostilas dos filhos, porque eu sempre conversava com ele sobre esse desejo, né? E eu sempre falava, eu quero estudar, eu queria fazer serviço social, mas a UFOP não teve. E depois veio o serviço social da UFOP, ele me encontrou, o Jorge Adílio, né? Eu acho que é conhecido em Ouro Preto. Ele me encontrou, gente, assim, eu tava na Praia do Circo, ele deu a volta, e ele falou assim, Aline, você não vai acreditar, acabei de sair de uma reunião e aprovou o curso de serviço social da UFOP. Eu falei assim, puxa vida. E aquilo foi assim, quase que o começo da realização desse sonho. Teve o primeiro vestibular, né, a primeira turma, eu não fiz, fiquei ainda meio, né, eu falei, eu vou fazer na próxima. Era vestibular ainda, né, a próxima era tarde, eu falei, como que eu concilio? Né, eu já era, além de trabalhadora, eu já era uma mulher casada, né, então assim, não tinha como. Eu estava no começo de uma construção de uma vida a dois, né, de conquistar o mínimo, né, que a gente busca mesmo na sociedade. Como que eu vou estudar à tarde? Eu falei assim, impossível. E na terceira turma eu fiz e obviamente, né, fui agraciada com uma das vagas do curso. E não foi fácil, né, era um curso noturno, continuei trabalhando, continuei atuando, né, sempre com uma multiplicidade de ações, então eu trabalhava com alguns projetos, trabalhava como CLT também, então eu tinha que cumprir, né, minhas determinações e exigências profissionais, mas consegui. E a partir daí, eu posso dizer que foi assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí eu sou uma defensora do estudo, não que ele seja o único caminho, mas ele é sim um caminho, né? Um caminho de transformação. E é o que eu vivo hoje na minha vida. Bom, então, cursei serviço social na UFOP. Paralelamente a isso, eu continuei desenvolvendo ações para o público de criança e adolescente, né, tanto no distrito de Antônio Pereira quanto na sede, com algumas organizações sociais que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, de construir, de buscar o recurso, porque são instituições que desenvolvem um trabalho brilhante. E para que esse trabalho seja desenvolvido, eles precisam de recursos financeiros. E a gente fala que o recurso, ele acaba que ele existe, né? A gente precisa só conseguir canalizá-lo para que ele sirva ao seu objetivo. Bom, e aí eu segui nesse trabalho por muitos anos, né, com a população, e aí fomos diversificando. Eu tive o convite para integrar a equipe do CIAME em 2013. Então, desde 2013, apesar de ter tido períodos, né, em que eu não estive aqui na instituição, não estive junto, né, da equipe do CIAME construindo, mas era uma outra realidade que eu entendia como importante, né, do buscar a superação de todas as formas de violência contra a mulher. E a gente fala não só da violência doméstica, né, mas as violências que a gente vivencia no cotidiano, por ser mulher, né, as discrepâncias que ainda a nossa sociedade extremamente machista e patriarcal está ali arraigada, né? Então, assim, ser mulher na sociedade é um desafio contínuo e constante. A gente precisa a todo tempo se reafirmar enquanto sujeito de direitos, né? E a gente precisa sempre buscar superar os desafios e os obstáculos que nos são apresentados, né? E então, como eu falei, né, em 2013 eu tive o convite para
ingressar à equipe do CIAME, entre indas e vindas, né? Eu atualmente estou junto novamente das meninas, né, que a gente constrói. Para quem não sabe, eu acho que é importante, até porque a gente está falando do mês das mulheres, né? Mas o CIAME é o Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher. Ele atua no município de Ouro Preto desde 1996, com o foco principal de promover o acolhimento e a escuta de mulheres vítimas de violência ou em condição de vulnerabilidade. Então é um espaço aberto, né? Nós funcionamos aqui em frente ao cinema, no Largo do Cinema, né? Na Praça Reinaldo Alves de Brito. Estamos de portas abertas para acolher essas demandas, para ajudar essas mulheres. E caso você, né, que está aqui vendo, esteja em alguma situação de violência ou com alguma questão que às vezes a mulher nem entende que está numa situação de violência. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue nomear. Então pode procurar o serviço, a gente está aqui com uma equipe bacana para acolher, escutar e prestar o apoio psicossocial e jurídico às mulheres do município de Ouro Preto. Sim, o CIAME, ele mantém uma loja, né, que é uma loja de artesanato, né, ele vende produtos artesanais. Inclusive, estamos com um chamamento público para novas artesãs, né, você mulher, produz artesanato, nós estamos com inscrição para receber você aqui na nossa loja. A inscrição vai até o dia 27 de março, então até o finalzinho dessa semana. Pode procurar nas nossas redes sociais, né? E a loja, ela tem 2 objetivos, né? Obviamente, acolher essas mulheres artesãs para que a gente possa vender, né? Expor e vender os seus produtos, mas também a loja, ela mantém parte do trabalho que é desenvolvido no CIAME, tanto no acolhimento às mulheres vítimas de violência, no trabalho de acolhimento e um trabalho também educativo aos homens que foram sentenciados na Lei Maria da Penha, também são acolhidos na instituição num processo de formativo, educativo, de mudança, né? Eles também são atendidos pelo serviço e também nas nossas oficinas de trabalhos manuais, que também é aberto à comunidade. Então, se você tem interesse, nos segue lá e procure informações aqui. São bem-vindos. A mulher, ela tem múltiplas atribuições e funções. E dentro dessa minha trajetória, né, eu falo que eu tenho muitas inserções, muitas atribuições, mas a maior delas é ser mãe. Eu sou mãe de 2 crianças lindas, que são mulheres também, que são meninas. Então eu busco uma sociedade também melhor, né? Para minhas irmãs, para minhas filhas, para todas as mulheres que queiram superar, que queiram poder viver sem preconceito, livre de violência, livre de qualquer barreira que a gente possa enfrentar, né? Ser mulher, né, na nossa sociedade, a gente, como eu falei, a gente tem que sempre buscar superar todos os obstáculos, são embates, são atravessamentos que nos afetam diretamente, né? E assim, quando a gente pensa na importância de valorização da mulher, a gente entende que não é só porque socialmente, né, e historicamente, a mulher, ela veio meio que nessa construção à margem, né? A gente está sempre à margem da sociedade. E aí, dentro desse nosso lugar, a gente precisa o tempo todo estar num processo de disputa, né? E num processo de enfrentamento que acaba afetando também aquela mulher para muito além do que só no profissional ou só no pessoal. Um processo que acaba conflitando, né? E a gente fala de um conflito interno. Porque, assim, muitas vezes, em conversas, né, as pessoas falavam assim, mas eu sou mãe em tempo integral. Eu falo, mas, poxa, eu também, né? Porque minha filha está na escola, mas eu continuo sendo mãe dela. Né? Se a minha filha está fazendo alguma coisa ou está com alguém para que eu possa estar trabalhando, eu continuo sendo mãe dela. Então, eu também sou mãe em tempo integral. E aí, quando a gente tem que conciliar,
né, a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, entendendo que a gente tem sonhos, a gente também tem vontade de ir para além daquele que era construído socialmente, que a mulher, ela casava, cuidava da casa, cuidava do filho, e era aquele o seu lugar, né? Era essa a reserva social que nós tínhamos. E a gente foi modificando, né? E hoje eu enalteço muito todas aquelas mulheres que vieram e que lutaram antes de mim, para que hoje eu possa ocupar os lugares que eu ocupo, né? Não à toa a gente conseguiu avançar, por mais que a gente ainda tenha muito que conquistar, a gente precisa muito que reafirmar o nosso papel social, o nosso lugar na sociedade, mas a gente já avançou muito, isso é inegável. Eu poder estar aqui falando com vocês nesse momento, isso demonstra claramente que as mulheres hoje, elas tiveram esse lugar reconhecido, né? Bom, mas assim, ainda é preciso lutar e muito e todo o tempo, né? Eu lembro quando eu tive a minha filha, foi um processo, e aí eu fui, por isso que a gente fala, né, que as mudanças sociais e as mudanças que nos ocorrem, nos colocam em certos lugares. Então, quando eu tive a minha filha, minha primeira filha nasceu em 2014, eu comecei um movimento de entender a mulher-mãe e o papel da mulher-mãe na sociedade, né? E então, como a gente acredita na transformação social, então eu acabei me vinculando a movimentos sociais, né? Então eu também faço parte do movimento Ouro Preto pela Infância, que defende o aleitamento materno como possibilidade, né? E aí a gente fala como que a gente garante o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, se a mulher só tem 4 meses de licença maternidade, né? Então, assim, são estruturas sociais que nos trazem reflexões que desconstrói, né? E, mais uma vez, nós nos encontramos onde? No conflito. E como que a mulher consegue se livrar disso? Eu falo que é se destituir da capa de invencibilidade, né? Nós precisamos nos despir dela, e mais do que isso, a gente afastar de nós a culpa, porque a mulher vive com esse processo de culpa, né? Se o filho adoece, a culpa é da mãe, se o filho não amamenta, a culpa é da mãe, tudo é esse movimento, né, que acaba trazendo essa sobrecarga. E é uma sobrecarga para além dos afazeres, que são inúmeros, né, do cuidado, geralmente falam assim para mim, meu marido, ele é participativo, mas chegam para mim e falam, mas você nem pode reclamar? O Geraldo te ajuda tanto? Eu falei, ele não me ajuda não. Aí eu já cheguei até a escutar, nossa, mas você que mal agradecido. Eu falei, não, ele participa, ele faz a sua parte quanto pai, ele tem a mesma parcela de responsabilidade que eu. Então é isso, é esse movimento. E quando a gente pensa nessa mudança, nessa estrutura, de trazer o homem também para o centro do cuidado, se a gente pensar nas relações, né, dentro de todas as minhas atribuições, né, eu trabalho hoje, né, todo mundo sabe, numa instituição de longa permanência, que é o Lar São Vicente de Paulo, que é uma instituição que se dedica ao cuidado da pessoa idosa, e se a gente for fazer um recorte, quem que são aquelas pessoas que estão cuidando daquelas pessoas idosas? Tanto nas instituições, quanto nas famílias, nas casas, na sociedade. Basicamente a mulher, né? Então esse papel do cuidado muito centrado na mulher. Então a gente precisa, né? E as discussões precisam pautar a importância social da participação do homem nesses espaços também. Ele é tão responsável quanto. E aí por isso que eu, né, trouxe um pouquinho desse movimento, né, dessa minha construção mesmo, né, da minha rotina familiar, porque é isso. E aí, voltando, né, a gente vai e volta, é uma história que, né, não tem fim, e que bom que não tem fim, porque faz parte, né, do que nós somos, do que nós construímos. É um movimento de reafirmar. E a mudança na sociedade, por mais que nós, mulheres,
avançamos nessa construção, é preciso do entendimento social, né, da participação de todos, para que isso se reproduza e se desconstrua socialmente. A gente mude mesmo o fazer social, né, a realidade social, para que, enfim, a gente possa, né, gozar dos mesmos direitos, ter os mesmos acessos e podermos construir uma sociedade mais justa, igualitária, com a participação e movimento de todos. Eu acredito numa sociedade diferente do que a gente vive hoje, né? Uma sociedade onde que tem espaço para todos, né? Livre de preconceitos, de raça, credo, religião, por mais que historicamente o que a gente tem vivido ultimamente tem nos mostrado o contrário. Mas ainda assim, pode parecer utópico, mas que bom que seja, ainda assim eu acredito. Espero poder viver, nem que seja um pouquinho, né, do que seria uma sociedade diferente do que a gente vive. Então, se eu fosse pensar num direcionamento para a mulher, primeiro, né, não aceite nenhum tipo de violência contra você, seja ela doméstica, institucional, social, né? Não, nos primeiros sinais, né, naquele primeiro movimento, porque quando a gente vive livre e a gente fala da liberdade, né, eu tenho uma frase autoral que eu gosto muito, eu gosto de escrever, né, eu herdei do meu pai, eu estou em um processo de escritora em formação. Eu falo que vamos quebrar as correntes que aprisionam nossas almas e até mesmo nossos corpos serão livres. Então, vamos buscar quebrar correntes, né? Vamos buscar nos inspirar em mulheres que lutam, que sobrevivem. E às vezes a gente idealiza, né, ou admira uma mulher, mas não sabe também que ela tem os mesmos enfrentamentos, né? Ela passa pelos mesmos desafios que você passa e não é fácil para ninguém, né? Então, buscar essa superação cotidiana, livre de violência, livre para fazer o que você entende como certo, livre para ser quem você é, que eu acho que é o mais importante dentro da nossa sociedade. Então, mulheres, sejamos todas livres. Acompanhe durante o mês de março a série Ouro Pretana, que traz a jornada, a história de mulheres da nossa cidade.